Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos o seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. A igreja em pé, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos o seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor, excelso, supremo e muito digno de louvor, excelso, excelso, supremo e muito digno de louvor. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. A paz do Senhor, igreja. Amém. Mais um dia estamos reunidos na presença do Senhor para podermos exaltar e glorificar o santo nome do Senhor. E para o texto de meditação, abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 12. Vamos ler os versículos de 1 ao 6.
fazendo a leitura alternada. Livro de Isaías, capítulo 12, versículo de 1 ao 6. Então diz assim a santa palavra do Senhor: Orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te irastes contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó amantes de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Palavra do Senhor, Demos demos graças a Deus. que eu compreenda, que eu proclame e que eu viva a tua palavra, ó Senhor. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, louvado seja o teu nome, glorificado seja ti. E agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos na tua casa, reunidos, para podermos, ó Deus, glorificar o teu santo nome, exaltar a ti. E te pedimos, ó Deus, que teu Santo Espírito venha nos transformar, Pai, através da tua palavra. Assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós.
te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Esse é o momento de nós nos prostrarmos diante do Deus Santo, em arrependimento, reconhecendo nossa natureza pecaminosa e, em coração aquebrantado, pedimos perdão ao Senhor. E o texto para a meditação está em Efésios. Efésios, no capítulo 2. Vamos ler os versículos de 1 ao 6. Então, Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim a santa palavra do Senhor: Ele vos deu vida, estando vos mortos nos vossos delitos e pecados, Nos quais quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as indignações da vossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, E estando-nos mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Você pode se assentar, fazer sua oração de confissão de pecados. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, eis-nos aqui mais uma vez, diante de Ti, ó Deus, arrependido dos nossos pecados, e diante de Ti, ó Deus, reconheçamos nossa natureza pecaminosa, reconhecemos, Deus, que temos pecado contra Ti, contra nossos irmãos, e envergonhado, ó Deus, a Tua palavra. Diante disso, Senhor Deus, nos arrependemos, e te pedimos, ó Deus, perdão. E que o Senhor nos perdoe, Pai. E te pedimos ainda, Senhor, que não nos trate, Pai, de acordo com os nossos pecados, para que não sejamos fulminados, Pai. Mas que o Seu amor e misericórdia venha sobre nossas vidas, Pai. Assim clamamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Queria ter mais que uma voz, mais que um amor.
em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é a teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é a teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é a teu louvor. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, do 25 ao 32. Efésios 4, do 25 ao 32, assim nos diz a santa palavra de Deus. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Palavra do Senhor,
Demos graças a Deus. Que eu compreenda, que eu proclame e que eu viva a tua palavra. Deus, estamos diante do Senhor, diante do momento onde o Senhor fala aos nossos corações por meio da tua palavra. Por isso queremos trazer o nosso coração reverente a ti, o nosso coração diante do Senhor, para que possamos ouvir a tua voz. Que teu Espírito Santo venha falar ao nosso coração, que essa palavra venha descer ao nosso coração, trazendo quebrantamento, arrependimento e também um desejo de viver aquilo que o Senhor falará para cada um de nós. Assim te oramos no nome santo de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Temos meditado aqui em Efésios já por um bom tempo e viemos para Efésios justamente para trazer alguns pontos daquilo que nós estamos meditando, pregando aqui sobre santificação em 1 Pedro capítulo 1, onde Pedro diz: sede santos porque eu sou santo. E Efésios, ele traz algumas características do que é a nova vida em Cristo. A santificação, a santidade é uma nova vida em Cristo Jesus. É justamente a morte da natureza humana, do eu, das vontades, dos desejos, para agora viver a vontade de Deus, estar debaixo da vontade de Deus e ter um coração desejoso de viver essa vida de Deus. E começamos então pensando justamente aqui em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 1, quando Paulo ele nos diz que devemos andar de modo digno da vocação a que fostes chamados, a qual nós fomos chamados. E Paulo então ele trata algumas questões que nós já passamos por isso também. E a partir do versículo 25 nós começamos a pensar agora o que Paulo fala dessa nova vida, porque até o versículo 24 ele vai falando como era a nossa vida e agora como deve ser a nossa vida. E Paulo cita aqui algumas dessas características desse novo homem. Vimos então, a partir do versículo 25, por isso, deixando a mentira ou a falsidade. Falamos justamente que a mentira e a falsidade, eles têm carregam a mesma ideia. E por que devemos então deixar a mentira? Justamente porque nós somos membros uns dos outros. E Paulo aqui, ele fala justamente também sobre a questão da unidade do corpo de Cristo. Domingo passado, já tem, na realidade, desde o domingo retrasado, falamos no versículo 26 da outra característica daquele que foi chamado para andar de modo digno dessa vocação. Quando fordes levado à ira, não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Então falamos sobre a questão da ira, sobre a forma que temos reagido diante das circunstâncias que passamos. Pensamos aqui 2 domingos sobre a ira e falamos também justamente que não é somente ter o controle da ira, não é somente dominar a ira, mas nós fomos levados à ira. E a grande questão que Paulo fala então é: não se põe o sol sobre a vossa ira. Ou seja, ainda que você dominou, você não externalizou a sua ira, mas lá no seu coração você pecou, você criou uma barreira com o seu próximo. E por isso resolva o mais rápido possível. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. É justamente dominar a ira, mas resolver aquilo que levou você à ira. E é resolver logo. Por que tem que resolver logo? Porque no versículo 27 ele diz: nem deis lugar ao diabo. Ou seja, não permita que o diabo use essa situação para que você peque
contra Deus para que a unidade do corpo de Cristo seja quebrada por conta de um problema que não foi resolvido. Então não permita que o diabo use essa situação. Por isso você deve resolver a situação. Foram então essas características que nós já pensamos dessa nova vida e temos visto que até aqui é um grande desafio para todos nós. Porque a gente entender, irmãos, isso aqui e o Espírito Santo de Deus nos dar esse entendimento se torna até simples. Mas o que Deus ordena para nós não é somente entender, mas é vivenciar isso. E por isso o grande desafio, o nosso grande desafio, diante desse chamado que Deus nos deu por meio da salvação em Cristo Jesus, é agora viver essa vida aqui. Deixando de ser falso, deixando da mentira, não se irando quando for levado a ira, dominar essa ira, resolver o problema. E falei domingo passado que o quanto que isso é difícil, porque diante da circunstância o orgulho toma conta do nosso coração e a gente não quer resolver o problema, principalmente se a situação foi mais ele ou foi ela que me ofendeu, ainda que você esteja na sua razão, ainda que você esteja certo que foi o outro que te machucou, que te ofendeu, que te agrediu, mas gerou uma ferida no seu coração, então por isso você tem que ir a essa pessoa para resolver. E o nosso coração, então, ele se torna fechado, duro, porque a gente não quer resolver esse problema. Porque o orgulho toma conta agora e a gente se sente ofendido, e de fato fomos ofendidos, mas aí a gente vem no nosso coração justamente a questão da justiça própria, e a gente quer que o outro venha até nós, quando a Bíblia diz, resolva. E isso é uma dificuldade para todos, principalmente quando nós fomos ofendidos. E às vezes até mesmo pedir perdão, mesmo que a gente reconheça que errou. A gente tem essa dificuldade pela questão da imagem, pela questão do orgulho que opera no nosso coração, mas o que Deus nos chama é justamente a resolver o problema. E Paulo então coloca, a partir do versículo 28, uma outra característica sobre a nova vida em Cristo, justamente de andar desse modo digno pela qual nós fomos chamados. É justamente aquele que furtava, não furte mais. Paulo, ele coloca agora uma condição no seguinte, ele diz assim, aquele que furtava, ou seja, talvez você não tenha essa prática, talvez. Porque quando a gente entende furto biblicamente, não furtarás, a ideia de furtar, de roubar, é justamente gerar um prejuízo no outro. Essa é a ideia. E Paulo diz assim, se você tinha o costume de gerar prejuízo na vida do outro, ou seja, se você furtava, se você roubava, o que você deve fazer agora? Não roube mais, ou não furte mais. Por que você então agora não deve gerar prejuízo, você não deve roubar o outro? Ele coloca então o contraponto dessa questão. Ele diz, antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. E o que Paulo coloca aqui, irmãos, parece que Paulo ele vai piorando a situação para nós, dessa nova vida. Entenda o que eu estou dizendo de piorando, no sentido de esmagar o nosso eu. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje as pessoas elas têm um entendimento que se trabalha para enriquecer.
Então, o propósito ou a motivação das pessoas trabalharem, o propósito ou a motivação das pessoas buscarem ganhar cada vez melhor ou ganhar cada vez mais, de se ter muito dinheiro, é justamente para o benefício próprio. E por isso, então, eu quero pensar com você algumas questões sobre essa questão do trabalho. Quando, lá em Gênesis, capítulo 3, quando Adão e Eva caem em pecado, o Senhor chega para Adão e diz assim: olha, do sol do teu rosto terás o teu sustento. O trabalho, ele é bênção, e o trabalho, ele é para o nosso sustento, para pagarmos as nossas contas, para termos com que justamente ter o nosso alimento, enfim, sustento de um modo geral. Esse é o propósito do trabalho. Primeiro, entender que foi a bênção de Deus para que pudéssemos suprir a necessidade que nós teríamos. Essa é a finalidade do trabalho. Só que Paulo agora, ele coloca uma outra questão. Ele coloca justamente a questão de trabalharmos para acudir, para repartir ou para partilhar com aquele que tem necessidade. Agora, então, eu entendo que o meu trabalho é para o meu sustento, mas não somente para isso, mas para que eu tenha condições de ajudar aquele que tem necessidade. Qual é o problema? O problema é que o nosso coração, ele é egoísta. Além de egoísta, ele exerce a justiça própria. E por que eu falo de justiça própria? É porque o nosso coração é assim, irmãos. Quando existem pessoas que têm a necessidade, nós estamos vendo que tem a necessidade, a gente tem até condições de ajudar. Mas o que passa no nosso coração? Cara, eu trabalho pra caramba, ralo muito, eu me programo financeiramente, eu ganho pouco, não passo esses perrengues que essas pessoas ganham até mais do que eu e passo esses perrengues financeiros. E a gente vai começando então a se exaltar, criticar o outro e, consequentemente, exercer a justiça própria. E aí então eu tenho condições de ajudar aquele que está precisando e não ajudo. E eu estou colocando, irmãos, a situação de que eu tenho condições de ajudar. Porque às vezes eu não tenho condições de ajudar da forma que eu poderia, que gostaria de ajudar. Mas eu tenho condições de ajudar, pelo menos com algum valor, com algum alimento, com alguma roupa, com alguma coisa. Mas a gente não ajuda, porque o nosso coração passa esse turbilhão de pensamentos. E são pensamentos egoístas, pensamentos que justamente só pensam em nós mesmos. Ainda existe um outro motivo? Não, eu trabalho porque eu tenho os meus sonhos. Eu tenho o sonho de comprar a minha casa, de comprar o carro, de trocar de carro. Eu tenho o sonho de comprar isso, de fazer aquilo. E a gente começa então justamente a trabalhar tendo essas motivações no nosso coração, entenda? Eu não tenho nenhuma dificuldade com relação a isso. Não é pecaminoso você querer trabalhar, você se organizar, você querer comprar a sua casa própria, comprar o seu carro, trocar de carro, viajar, seja lá o que for. Eu não tenho nenhuma dificuldade com relação a isso. A minha dificuldade, ela passa justamente quando eu tenho essa condição, estou vendo que alguém está precisando e tendo condições, vem justamente, não, mas se eu tirar, vai fazer falta. Porque eu estou juntando para comprar isso. E aí então o coração cheio de egoísmo,
Ele prefere então ver aquela pessoa que está necessitando, continuar necessitando, para justamente alcançar o meu objetivo. Eu já dei esse exemplo aqui para vocês algumas vezes, ou várias vezes, que quando eu morava em Fortaleza, eu fazia parte de uma igreja, onde o meu pastor foi convidado para pregar em outra igreja, e quando terminou o culto, chegou uma senhora de rua e disse para o pastor da igreja lá, ele disse assim, pastor, eu não comi nada hoje eu não tomei banho, hoje eu tive um dia muito difícil, e começou a colocar para ele toda a situação daquele dia. E aquele pastor daquela igreja disse assim, vamos orar. E na mesma hora, o meu pastor disse assim, não, ela não está precisando só de oração. Ela está precisando comer. É isso que ela quer também. E às vezes a gente quer espiritualizar as coisas. E parece uma coisa, às vezes Deus manda, irmãos, pessoas ao nosso encontro, justamente para provar o nosso coração. Para provar o nosso coração. Para provar o coração quando eu tenho condições de ajudar e quando eu não tenho condições de ajudar. Eu não sei se você compreendeu o que eu disse. O ponto, irmãos, é que dificilmente nós não estaremos em condições de não ajudar o próximo. Dificilmente. Talvez em questões financeiras, talvez de fato você não tenha nada ali para dar financeiramente para aquela pessoa. Mas você tem outras maneiras de ajudar a outra pessoa. E a partir do momento que eu dou àquele necessitado, aquela pessoa que está precisando, um pacote de feijão, um arroz, um macarrão, uma carne, seja lá o que for, isso ele é fruto do trabalho que Deus me deu. E por isso, então, eu posso ajudar aquela pessoa. E às vezes não se trata de questão de alimento, às vezes se trata de questão financeira mesmo. Que a pessoa precisa do dinheiro para poder comprar uma medicação, para poder juntar um dinheiro, para poder pagar um tratamento. Então existe a questão financeira, sim. Mas ainda que naquele momento você não possa dar, mas você poderá ainda contribuir se for preciso, se ainda aquela pessoa estiver necessitada diante do pagamento. Ah, mas as minhas contas elas são bem justas, não sobra nada. A primeira questão então é que você deveria repensar a sua maneira de organizar financeiramente. E o segundo ponto é, justamente, ainda que esteja difícil, ainda que as suas contas estejam ajustadas, não vai sobrar nada, 10, 20 reais não vai te deixar na situação alarmante pior. E nada pode ser mais prazeroso do que justamente você poder ajudar aquele que está necessitando. Ajudar ao necessitado, irmãos, é uma marca de um cristão que justamente tem um coração no próximo e não em si mesmo. Essa é a grande marca. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando Deus nos salva, Ele agora nos chama ao processo da santificação. E o processo da santificação, ele é o processo de viver para Deus e viver para o próximo. Se você não atentou para o que Paulo está falando, desde o versículo 25 até ao 5:2, todas as características que Paulo está trazendo, ele está trazendo a característica pensando no próximo. Observe comigo
o versículo 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Paulo, ele sempre cita o que devemos fazer e ele cita o motivo por que devemos fazer. O versículo 25, ele fala justamente, fale a cada um a verdade com o seu próximo. Por quê que eu tenho que deixar a mentira e tenho que falar a verdade? Porque somos membros uns dos outros. Eu tenho que pensar no próximo. Quando fordes levado à ira, o que você deve fazer? Domine, não peque. Mas o que você deve fazer? Resolva o seu problema com aquele que te levou a se irar. Mais uma vez, Paulo ele está trazendo a questão do próximo. E agora? Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom. Por que eu tenho que trabalhar? Para construir, para conquistar, para trocar, para realizar sonhos. Eu volto a dizer, isso não é pecaminoso. Isso não é errado. Desde que isso não tome o lugar do seu coração. Mas o propósito do meu trabalho é justamente para acudir àquele que está necessitado. O processo da santificação, ele é a mortificação do meu eu para viver para Deus e para viver para o próximo, que é o mandamento. O resumo dos mandamentos, amar a Deus e amar o próximo. E o processo da santificação, então, ele é dolorido justamente porque nós temos uma natureza egoísta, nós temos uma natureza que tudo que nós fazemos é pensando em nós mesmos e trabalhamos, nos arrebentamos para conquistar aquilo que eu quero. E aí então chega o momento de vivermos aquilo que Deus nos manda, que é justamente acudir, ajudar aquele que precisa. Entenda, queridos, não cabe a nós julgarmos. Não cabe a nós dizer, não, eu não vou te ajudar, eu não vou fazer isso, porque você é desorganizado, você vive assim, você não aprende nunca. Não cabe a nós. Porque a nossa organização financeira ela tem que ser para a glória de Deus. Se você não está conseguindo viver financeiramente, você não está glorificando a Deus com aquilo que Ele tem te dado, você precisa se resolver com Deus. Porque tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Então não cabe a mim julgar, porque você é assim, porque você é desse jeito, porque você é assado, mais uma vez, cara, olha eu ganho mais, e você quer agora se exaltar sobre ele, não. O que você precisa entender? Ele está necessitando? Está necessitando. Então você vai ajudar, você tem condições? Tenho, vou ajudar. Você não tem condições? Eu vou ajudar da mesma forma. A grande barreira que as pessoas colocam no seu coração é o julgamento. É o julgamento. E por isso se torna muito difícil viver isso aqui, porque a gente exerce essa justiça agora. A gente se coloca num padrão de referência para essa pessoa, a gente se coloca agora numa situação de que eu tenho o direito de exortar a ele. Eu até entendo que essa pessoa, diante de uma desorganização financeira, mereça uma exortação. Mas o ponto é, esse é o momento de exortar? Ou esse é o momento de ajudar? E por isso, então, eu trabalho para que eu tenha condições de acudir, de ajudar.
E eu gosto muito da versão, se eu não estiver enganado, da Peregrino, que coloca partilhar, repartir com o necessitado aquilo que eu tenho. Entenda, irmãos, trazendo para a nossa realidade, isso será cada vez mais forte na nossa realidade. O momento que estamos vivendo, a circunstância, a realidade que nós estamos vivendo e para a qual tudo está caminhando, que será de momentos bem difíceis, e por isso eu digo, o ano que vem é o ano fundamental para o nosso país, é o ano da eleição. Se nada mudar, esqueçam. Esqueçam. Nós vamos viver situações bem delicadas, de necessidades mesmo. A não ser que Deus queira intervir, aí é outra coisa. Mas fora disso, será um momento de necessidade. Será um momento de compartilhar o pouco que temos com aquele que não tem nada. E aí então, diante dessa situação, nós iremos encher o nosso coração de orgulho e vendo a necessidade do meu próximo, não, mas eu tenho pouco, eu tenho a minha família, eu tenho meus filhos, eu tenho a minha esposa, e o que eu tenho é para mim, é para eles. Às vezes nem para mim eu tenho, é para eles. Ainda que seja pouco, Deus tem te dado. E você tem conseguido suprir a necessidade, ainda de forma pouca, mas tem suprido a necessidade. Mas lembre-se, Deus nos chamou, não foi para vivermos exclusivamente para nós. E existirá situações, ou já passamos por situações que mesmo não tendo, nós preferimos compartilhar o pouco que temos com aquele que está necessitado. E por isso ser santo passa justamente por uma vida de abdicar em prol do outro. Ser santo, como Pedro fala, em todo o vosso procedimento. E foi justamente esse texto que me trouxe aqui a Efésios, justamente para pensar em alguns dos procedimentos, ainda que Pedro ele disse assim, sede santo em todo o vosso procedimento. Só que Paulo ele mexe justamente com o nosso eu. Paulo ele exorta a mortificar o nosso eu em função de Deus, em função do próximo. E por isso, uma vida santa diante de Deus requer que eu olhe para o outro, que eu possa acudir aquele que tem necessidade, aquele que precisa. Mas hoje, diante da realidade que nós temos vivido, entenda, eu estou falando da realidade do povo de Deus, eu não estou falando de um povo ímpio, que não tem esse conhecimento. O ímpio, ele vive, ele se mata, se arrebenta, trabalhando para suprir a sua própria necessidade. E a primeira coisa que a gente precisa entender é, eu não trabalho para enriquecer, eu trabalho para ter o meu sustento e eu trabalho para poder ajudar aquele que necessita. Se Deus quiser me dar dinheiro, me fazer rico, eu preciso entender que Ele está me dando condições, não é para o meu benefício próprio essa riqueza, mas é para ajudar aqueles que precisam. E o problema é que as pessoas enriquecem e gastam em benefício próprio. Eu volto a dizer, queridos, entenda, se Deus te está dando condições, te deu riqueza, é Deus que está te dando. Agora, glorifique a Deus com essa riqueza. Glorifique a Deus com essa riqueza. O ponto é esse.
E quanto mais as pessoas têm, mais egoístas ficam. Tem muitas pessoas que têm dificuldade em dar dízimo. Em dar dízimo. Que vivem pecando contra Deus, mas não dão dízimo. Eu me lembro uma vez que eu trabalhava numa empresa, foi meu primeiro emprego, na realidade, lá em Fortaleza, e na hora do almoço, as pessoas que levavam as suas quentinhas foram esquentar lá na copa, e aí tinha uma mulher que ela se dizia evangélica, e aí a gente estava lá conversando, e ela disse assim, olha, eu já conversei com Deus, Deus sabe que eu ganho muito pouco, então eu não dou dízimo. E quando eu dou dízimo, eu não dou 10%, eu dou uma oferta. Como se Deus, fosse entender essa situação dela. Mas percebe? Aquele que tem dificuldade, irmãos, de dar o seu dízimo, é justamente uma pessoa com um coração, eu vou dizer, avarento, descontrolado financeiramente, que não ama a Deus e que não teme ao Senhor. Se a pessoa não teme em dar a Deus, você acha que ela vai ajudar o necessitado? Quando Deus estabelece os mandamentos, Ele coloca Deus e o próximo. E por que isso acontece? Porque eu não tenho como amar o meu próximo se eu primeiro não amar a Deus. É impossível eu ajudar o meu próximo se eu não amar e não temer a Deus, porque a base da minha vida é o meu amor, a minha obediência a Deus, o meu temor a Deus. E quando eu olho para Deus, Ele diz assim, abençoe, ajude, dê o dízimo e faça isso e faça aquilo, por amor a Ele, eu vou fazer isso. Se eu não amo a Deus, se eu não temo a Deus, o próximo é indiferente. E por isso, quando eu me encontro numa situação que eu tenho que ajudar o próximo e não ajudo, é porque o meu temor diante de Deus, a minha comunhão com Deus está quebrada. E eu preciso restaurar essa comunhão. Porque se a minha comunhão com Deus ela está plena, eu vou ajudar, eu vou dizimar, eu vou fazer, eu vou obedecer. Ah, mas está difícil, eu vou fazer, por amor a Ele. E Paulo, então, ele coloca essa questão do trabalho, de entender que trabalhamos para termos como suprir as nossas necessidades, mas também para acolher, acudir, repartir com aquele que tem necessidade. Por isso, irmãos, porque temos trabalhado, porque queremos ganhar mais, porque estamos insatisfeitos com o nosso salário. É uma questão que a gente também deve se perguntar. Eu comecei um curso de mestrado em aconselhamento bíblico que teve uma aula onde a esposa do preletor, do professor lá, teve uma parte. Ele estava falando sobre família. E o testemunho daquela mulher foi muito marcante para mim. Porque entenda, de uma forma bem resumida para vocês. Ela disse assim, eu ganhava 10 vezes mais, era 10, era 15 vezes mais que o meu marido, que era pastor, que é pastor no caso. E ela dizia que tinha momentos na vida dela que ela via o pastor, o marido dela, trabalhando ali, meditando na palavra de Deus, se esforçando, se esmerando no conhecimento de Deus, acudindo pessoas, ajudando pessoas, abençoando pessoas, visitando, sofrendo as cargas pastorais.
E ela pensava no quanto que ele ganhava. E ela pensava o quanto que ela ganhava. E na cabeça dela não entrava aquilo. E com o passar do tempo, o Senhor foi tocando o coração dela. O Senhor foi abrindo o entendimento dela para algumas questões. E uma dessas questões foi justamente que ela deveria largar o emprego, ganhando 15 vezes mais ou 10 vezes mais que o marido. E quando o Senhor tocou no coração dela sobre essa questão, ela entra em parafuso. E a primeira questão é, mas o nosso padrão? O nosso padrão, como vai ser? O que o meu marido ganha praticamente não dá para sustentar a nossa casa. E ela começou a questionar com Deus. E resumidamente ela abandonou, ela entendeu que tinha que parar de trabalhar e viver somente daquilo que o marido ganhava. E o que foi mais interessante para mim, ou também interessante, foi justamente que tinha uma mulher que trabalhava e acho que arrebentou com essa mulher, porque uma das perguntas que ela fez foi justamente assim, mas fulana, disse o nome da mulher lá, mas se o que o meu marido ganha não dá para sustentar a casa, como eu devo fazer? E o que eu vibrei com a resposta da esposa do pastor foi: você primeiro precisa identificar qual é o padrão que você quer. Percebe? Por que eu vibrei com a resposta dela, queridos? Porque nós acreditamos hoje que nós estipulamos padrões, essa é a realidade. Nós estipulamos padrões. Só que esses padrões que nós estipulamos são padrões muito altos para a nossa realidade, com um fundo de piedade. E por que eu estou dizendo que é muito alto? Porque a Bíblia diz, Timóteo, quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz, tendo o que comer, o que beber e o que vestir, estejais satisfeitos. Você entende por que eu vibrei? Porque o padrão bíblico é: se eu tenho que comer, se eu tenho que beber, eu tenho que vestir, eu tenho que estar satisfeito. Mas o problema é que eu não estou satisfeito em ter só isso. Porque eu chamo só isso. E eu preciso agora estabelecer um padrão para mim. Aí por que eu digo que é um padrão com fundo de piedade? Não, eu não quero enricar, eu só quero ganhar um pouco mais para ter uma vida confortável. Só que essa vida confortável você vai mensurando e você vai justamente acrescentando. À medida que você vai ganhando um pouco mais, esse padrão ele já vai aumentando um pouco mais também. Por isso ela disse, você precisa estabelecer o padrão que você quer. Porque às vezes o que o teu marido ganha dá para sustentar a casa. Mas o problema é que você não aceita. Por que você não aceita? Primeiro porque você é egoísta, primeiro porque você compara a sua vida com a vida dos outros. Porque agora, mas porque o pastor falando de tal ganha tanto, eu ganho só isso. Porque isso, porque isso é injustiça. E aí vai e passa uma série de fatores no teu coração. Mas o ponto é, será que realmente o que o teu marido ganha não dá para sustentar a casa? É porque você acha que não dá. É porque você quer ter um padrão mais elevado.